Então, meu povo, olha, voltamos, tá? Eu retiro o bonitão, eu não quero apanhar aqui na mesa, não. Meu tio falou que ele só escutou uma pessoa falar isso, que foi minha mãe, foi uma vez e olha lá. E o Flávio também tirou dele da reta. Foi ele que falou que eu era o bonitão. A frase que eu falo é: a culpa é do Bundadinho. A culpa sempre Se fosse fácil, ia pra onde? Pro Bundadinho. Claro. Bom, gente, o programa de hoje deveras está extremamente interessante. A gente vai falar sobre um assunto muito comum, extremamente comum, isso em diversas culturas ao redor do mundo inteiro, por diversas perspectivas e óticas religiosas, que chama-se EQM, experiência de quase morte. Cara, isso é um assunto que ele rende, tá? E vamos passar, obviamente, o prisma da nossa liturgia, das liturgias, na verdade, que são africanistas. Posteriormente, teremos, obviamente, seguindo os quadros, as previsões de Ifá para o Rio de Janeiro, São Paulo e todo o Brasil, como de costume, seguindo, obviamente, da nossa filosofia em gotas, ok? Posteriormente também teremos aí, evidentemente teremos a entrevista que será a cereja do bolo com o Babá Leandro, que passou inclusive por uma experiência de quase morte e vai estar para contar tudo isso pra gente, vai estar para falar da entidade dele, parece que é o marinheiro. Eu quero saber se gira pela linha de caboclo, se gira pela linha de malandro. Estou muito curioso para saber as coisas que o Leandro está falando, beleza? Então a gente vai entrar diretamente no tópico e no tema de hoje, experiências de quase morte, através do prisma, da perspectiva das religiões africanistas. Quem se inscreve? Eu, como sempre, começo, puxo o gancho. A morte é um mistério, né? Desde que o homem começou a pensar e a refletir sobre a vida, a morte se tornou o maior dos mistérios. O que vem depois da morte é a grande resposta filosofal que o ser humano busca desde o início da sua humanidade, vamos dizer assim. Então, as experiências de quase morte são hoje talvez um dos fenômenos mais estudados pela ciência, mas ao mesmo tempo é o que está mais longe de uma resposta definitiva, né? Talvez haja aí algumas teorias, né? Talvez haja aí uma consciência pós-morte, ou seja, uma consciência que ainda existe, né, próxima ao corpo físico após o momento da morte. A questão mesmo da definição do que seja a consciência, ainda hoje não existe um consenso sobre isso. Uma coisa é a racionalidade do cérebro e a outra coisa é a consciência que o ser humano tem. Então, por exemplo, o animal ele tem cérebro, né? Mas ele não tem consciência. Nós temos a consciência, mas ninguém consegue explicar o que ela é e como ela funciona. Se ela está intimamente ligada ao cérebro ou se ela é ligada a outro aspecto da humanidade, ou seja, talvez ao campo espiritual ou talvez a um aspecto que nós ainda não conhecemos, né, como civilização, como humanidade. Então, as experiências de quase morte, elas vão levar a mais perguntas do que respostas. E isso aí, como acontece o tempo todo, em todos os lugares do mundo, né, vai ter das religiões diversas respostas muito diferentes. E, claro, nós somos de tradições onde o mistério está colocado o tempo todo, onde a questão da vida e da morte ela se imbrica, né? Ela se relaciona de uma maneira muito íntima, porque a concepção da filosofia africana estabelece que a morte em si não é um fim, mas é uma mudança de estágio, é uma mudança de processo. Então, hoje estamos vivendo um mundo físico e vivemos bem esse mundo físico, e quando esse corpo ele deixa de existir, ele cumpre a sua função, o nosso espírito, a nossa espiritualidade passa a viver em outro estágio, em outro patamar, que seria o plano espiritual, o mundo espiritual. E é por isso que cultuamos os egos, é por isso que queremos sempre trazer os egos para perto de nós, fazemos toda uma ritualística aí voltada para ego dentro das nossas tradições, porque estar com os nossos mortos próximos a nós, entendemos, principalmente na concepção de Ifá afro-cubano, entendemos que trazer os nossos egos para perto de nós nos fortalece no campo material,
mas os fortalece também no campo espiritual. Então, na verdade, nós vivemos num país cuja influência católica é imensa, então nós vamos ter aí todo um ideário cultural que impõe, por exemplo, o medo de fantasma, medo de morto. Então isso o candomblé vai adotar por muitas e muitas décadas, né, que deveria se falar sempre com respeito, um respeito muito distante, né, o morto, o egum, não devíamos invocar, não devíamos fazer determinadas coisas dentro do terreiro, porque invocaria essa presença de Egum sempre visto como algo negativo, algo que poderia nos trazer algum tipo de prejuízo, algum tipo de ossobo, como nós costumamos dizer dentro da nossa tradição. E o fato é que, na verdade, ao trazer o espírito do meu pai, o espírito da minha mãe, o espírito de uma avó, de um avô, que me amou, me criou como filho, né, dedicou a mim todo o amor da sua vida, eu só vou receber desse ego, desse espírito, desse amor que ele me deu quando estava vivo aqui, convivendo conosco. Então a gente vai num processo de aprendizado, numa troca pedagógica, avançando com relação a isso e mudando alguns conceitos que algumas pessoas têm ainda da antiga muito com relação a essa questão de como lidar com essa espiritualidade dos egos e dos mortos. Então, assim, a experiência de quase morte, ela tem dois resultados que são positivos. Eu acho que o Leandro vai falar isso um pouco com a gente hoje, pelo que eu já entendi aqui do desenho do programa de hoje, mas os relatos mostram que as pessoas que passam por esse tipo de experiência voltam com uma profunda compreensão da sua própria vida pessoal e da vida como um todo, né? Então são pessoas que passam a olhar a vida com uma nova perspectiva. Ou seja, se aquela pessoa valorizava o dinheiro, valorizava a beleza, valorizava aspectos fúteis da vida, ela passa a valorizar aquilo que é mais profundo, aquilo que é mais filosófico, que é estar com os familiares, estar com quem ama, é criar os filhos, é ter uma relação mais próxima com a natureza, é aproveitar cada minuto do dia de uma maneira produtiva, é se dedicar a estudos, a aprendizado de coisas novas, etc, etc. E o segundo aspecto, não menos importante, que é o aspecto da conversão religiosa. Essa experiência de quase morte vai provocar um impacto espiritual muito grande, né? E a pessoa vai efetivamente buscar, dentro de um segmento religioso, a resposta para aquilo que viveu. Ou então será direcionada pela sua própria experiência a buscar um caminho religioso que aquela experiência de quase morte lhe mostrou. Que, se não me engano, vai ser bem o que o Leandro viveu ao longo da vida dele e vai nos contar aqui. Então, eu queria dar essa introdução aí para a gente continuar tocando aqui a conversa e mandar ver aí na história. Bom, gente, então, vamos lá. Eu acho, sabe o que eu acho interessante? É que uma letra e um tema, eles vão acabando por se linkar, tá um linkando no outro. Eu queria dizer para vocês que essa semana eu tive dentro de um Uber, tá? E eu não sabia que esse Uber ele era eficiente. Ele dirigia com uma espécie de manivela acoplada ao volante, enfim, quer que seja, e ele me viu fazer conversas através de telefone, percebeu que era de religião africanista, começou a fazer porção de arguição, e eu fui falando com ele, ele veio me contar de uma experiência que ele teve, justamente de quase morte, rapaz. Eu tô lembrando aqui agora, vendo o Márcio falar, e ele falou que o espírito dele, a alma dele, ficava correndo de um lado para o outro em um local, que era uma espécie de bosque, uma floresta, sem sentido, gritando desespero, até o momento que ele se viu caindo do teto do hospital e se acoplando ao corpo. Bom, algo que no mínimo é interessante. A gente sabe que esse tipo de fenômeno ele acontece, na verdade, no mundo já tem aí séculos e séculos, é uma coisa que é mencionada já há bastante tempo, e à luz da ciência, eles costumam dizer que são os últimos segundos que o cérebro tem de atividade elétrica, não é? Contudo, existem outras pessoas que dizem sair desacoplado do corpo e ver toda a cena.
algumas pessoas conseguem identificar, Flávio, por exemplo, o médico que está fazendo a cirurgia, que ele tem uma calvície que ninguém consegue enxergar, por exemplo, antes de colocar todo o aparato para poder fazer aquela cirurgia. Algumas pessoas conseguem falar e narrar sobre cenas que acontecem, por exemplo, fora do quarto de uma UTI, quando passa pelo processo de experiência de quase morte. Obviamente, isso não teria como ser nenhuma espécie de desdobramento biológico causado pelas descargas elétricas no último momento, no último suspiro da pessoa. Então a gente vê que esse assunto ele transcende a ciência, a grosso modo, da forma simples que o cientista quer enxergar. E acaba também por assustar algumas pessoas que têm esse teor teológico um pouco primário, um pouco avançado, que não tem uma ótica um pouco mais abrangente e não consegue associar ciência e religião, por exemplo. Isso aí é muito dificultoso. Eu tenho, por exemplo, um caso para contar de uma filhada minha, que inclusive seu padrinho estava junto comigo no Seu padrinho, Paulo, ele é testemunha, Flávio, que levou, não era iniciada EFA ainda, Leila Ofumilon, um abraço, minha filhada Boru, que levou a sua mãe para fazer hoje o Ossodê lá em casa. Sentamos eu e o Paulo lá na varanda de Dona Margarete para fazer aquele Ossode, e os odus que saíram com profecia sobre Kuniku. Eu falei para ela, olha, o negócio não tá muito bom não, muito possivelmente a senhora vai vir a morrer, a senhora tá com doença xxxxx. E ela, meu filho, você pode falar o que você quiser falar. Pode falar que eu estou preparado. Eu vou te contar uma coisa. Essa senhora se virou para mim, ela me falou que ela ficou 3 meses internada. E tudo que ela relatou foi incrível. Ela saiu do corpo, ela viu a equipe médica, ela puxou a roupa do médico, ela entrou, ela saiu do hospital, que eu não lembro, não sei se era Cari, agora não lembro direito, depois eu posso até ver com a Leila, entrou num barco, ela navegou, ela falou que as ruas da cidade eram extremamente diferentes do que a gente vê geralmente aqui, se navegava, tipo, você pode fazer Veneza, mas também é Caronte, se não me engano, o barqueiro da mitologia grega. Né? E ela passeou muito de barco, ela viu ancestrais, ela conversou com ancestrais, ela recebeu algumas instruções do outro mundo até conseguir regressar e acordar depois de 3 meses de coma. E detalhe, ela falou muita coisa, falou nome de médico, falou muita coisa que as pessoas fizeram enquanto ela estava completamente apagada, dando descrições que só uma pessoa acordada e que tivesse realmente extracorpórea, que estivesse realmente fora do corpo, poderia falar. E o que eu achei mais impressionante e mais incrível, eu falei para ela, olha, nós vamos tentar marcar aqui um abo para dar Egum e algumas obras de comida terra, essas coisas, ver se a gente consegue filmar a senhora na terra. E eu nunca vi tanta coragem numa mulher, rapaz. Ela falou para mim assim, meu filho, já tá na hora de eu ir. Eu já devia ter ido aquela hora. Não precisa fazer nada disso não, que eu tô preparada para ir. Aí eu olhei para ela, olhei para a cara do Erdibe, teu padrinho olhou para mim, olhei para a cara da filha dela, não precisa não, meu filho, muito obrigado, tá? 31 dias depois, ela foi a um ló. Ela partiu. Engraçado que o Ego Nishebó da Leila, a Pombagira, teve lá em casa, obviamente, teve transe, incorporou, né? Um dia antes, no caso, falou assim, ela não frequentava nem a casa da Shelly, muito menos a minha casa, como Ifá, não. Falou assim, ó, fala pra minha menina que a mãe dela já vai morrer, pra ela vir aqui pra ver negócio de santo, esse negócio dessa pulseirinha amarela de Fá, tá? E isso vai ser breve. No dia seguinte, a mãe faleceu e a Leila hoje é iniciada com o Ifá, Ofum e Milô, é minha filhada. O interessante de tudo é que essa obra tem o Odu que você dá de comer o Egum da mãe. O Odu já fala que a pessoa precisa dar de comer o Egum da mãe, ao espírito materno, para que tenha vitórias e conquistas na vida. Eu fui fazer isso na beira de um rio, mas fazendo uma outra obra que é específica de Ofum e Milô, que é uma obra que, bom, se acopla a um espírito de luz e escuridão. Eu não vou descrever aqui agora, porque é obra de fato, tá? E quando eu estava dando de comer justamente ao espírito da mãe, as artes que ela tinha me contado enquanto viva, Flávio, ela fez comigo, que eu baixei lá para dar lá a Atena Egun lá, a Djemarrum Egun Niku, a calça rasgou e eu na beira do rio com a bunda toda do lado de fora, cara. É, mas é assim mesmo, aí a gente pensa que não, né? Aí eu tô assim, oh meu Deus do céu, e agora que eu vou fazer que eu tô só de calçudo com a bunda de fora? E a Leila virou pra mim, sorriu e falou assim, padrinho, é a minha mãe.
Só ela mesmo para rasgar tua calça uma hora dessa num lugar desse. Engraçado que essa obra, você vê a espiritualidade vindo de dentro do rio. De Albacolabá, você vê vindo de dentro do rio a espiritualidade. E tu sente a presença dos espíritos femininos. Uma outra experiência que eu também pude presenciar foi de uma tia minha chamada Kátia Natuba, que morreu muito nova numa espécie de parada cardíaca que ela teve, e ela viu o famoso túnel, que a maioria das pessoas que tem esse tipo de EQM consegue presenciar. E ela falou que não ia porque ela tinha um filho para criar, e o filho dela, graças a Deus, hoje trabalha na Petrobras e está vivendo da Silva, isso dentro da minha própria família. Bom, as luzes da nossa religião, o que eu poderia estar falando? Tá? A gente sabe em Odus, por exemplo, como Ogunda Meji, como Ossá Meji, entre outros Odus, que existem odisseias, como o próprio Odu Oragun, que faz os espíritos do céu para a terra. E existe uma coisa que é chamada meio do caminho, onde existe também diversos encontros. Se a gente pegar, por exemplo, aquela parte onde o Bin, ou Ibin, que tinha adivinhado para Oragun, antes dele descer, a Oragun Dei, antes de descer para a terra, encontra com Babá Ufumeji, ela vindo do céu, você vê que ali eles abrem uma conversação já em corpo etéreo, e tem algo que é extremamente similar a essa questão de EQM. Não estando necessariamente no Orum, no outro mundo, mas também não estando entre o mundo dos vivos, está no mundo etéreo. E aí eles conversam, ela está passando por dificuldade, ele pega as coisas, ele faz ebó. Porque no outro mundo, ainda que seja no campo espiritual etéreo, se faz Ossode, se faz ebó, as pessoas se cuidam, tá? E aí sim, ele fez com aquela mulher lisada, aquela mulher que tinha feridas pelo corpo, representada pelo próprio Ibi, conseguir se casar, e ela realmente se casou e teve diversos filhos, quando foi dado o momento de ela conseguir encarnar, entrar no ventre e nascer. Então é nesse campo espiritual, nesse meio de transição, é que ocorre esse tipo de encontro. A gente pode observar também um Odifá chamado Ossá Meji, aonde as Yamis Chorongás, aonde as Eleiés se encontraram numa situação de entrar por dentro da boca de Orumilá e parar em seu estômago, e ele teve que fazer ebó para que essas entidades, para que essas deidades pudessem sair do seu corpo, obviamente, e ele foi lá, ofereceu o sinal de saída, ele saiu correndo e pulou na barriga de uma mulher que estava grávida. Quer dizer, ele encarnou, ele acoplou um feto para poder nascer. Esse mesmo tipo de desfecho, esse mesmo tipo de coisa se passa nesse mesmo lugar, que certamente são os locais espirituais, os locais energéticos, aonde se passam as experiências de quase morte, onde se passam as EQMs. E olha que interessante, ele carregava as Eleiés no estômago, as Yamis no estômago, e elas estavam devorando ele pelos fígados, pela víscera. Ou seja, ainda existia ali um certo risco dele sofrer danos. Tanto que ele teve que fazer a bola para que elas pudessem sair. E depois de correr, que ele foi se acoplar num feto e nascer depois como um Ossá Meji. Inclusive dentro de uma das famílias dessas senhoras, mas aí se desdobra mais à frente, e isso não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui agora. Então, Ifá e outras religiões já falam dentro dessa perspectiva que existe realmente um campo, um local, um espaço aonde acontece esse tipo de fenômeno, não é? E isso é que a gente tem para falar sobre as experiências de quase morte. A gente tem falado quase 20 minutos. É, verdade, falou bastante. Dentro da perspectiva eu acho que é porque você não falou muito no outro podcast. Aí eu tô agora me consagrando. Com saudade o hablador. Não é? Aí ele, o galo cantou e agora ele tem que falar. Hoje vai ter cabrito na sonoplastia. Vamos lá, gente. Falando sobre essa questão de experiência quase morte, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque como o Márcio falou, o Léo falou, isso está tudo interligado, não só com as experiências quase morte, transições, como até as questões de transladação, né, e de transporte espiritual. Quando você dorme, você entra num sono, não que você morra, mas o seu corpo está numa forma quase morte. É onde você está ali, o corpo descansando, o cérebro funcionando,
porém só funcionando a respiração e poucas funções do nosso corpo. Já houve situações que aconteceu comigo, Gundadil, de eu deitar no sofá, dormir, apagar, eu ajudar uma pessoa a não se matar, de se jogar numa ponte, de se suicidar, né? Saindo do corpo. Isso. E 5 anos depois eu fui para Caraguatatuba com os amigos, tal, vamos lá, tal. E na época eu tocava, cantava, né? Tinha banda. E o cara olhou para mim e eu falei assim, eu acho que esse cara tá se estranhando comigo. Qual foi? Não, você me salvou. E aí ele começou a contar tudo que para mim era um sonho. Isso você como pastor evangélico ainda. Isso. Eu vivi esse translado, você que falou, nem falei mas nada. eu sabia que eu te conhecia, cara. Você parece muito com o Gasparzinho. Sabia que eu te conhecia de algum lugar. Mas são coisas que você olha assim e você não entende o porquê. São situações bem bacanas que as experiências que a gente tem, isso só mostra o quanto é surreal o conhecimento que a gente ainda não tem. A gente não tem. Não podemos falar, que isso, ele foi lá e fez e aconteceu. Tem um filme baseado em fatos reais, que eu utilizo muito um trecho desse filme e mando para os meus afiliados, porque às vezes a mulher aborta ou perde um filho, aí não dá um nome àquela criança, não dá, e depois tem todo um processo de dificuldade, onde tem que dar comida ao chum, tem que fazer isso, fazer aquilo outro, por causa daquela criança que foi abortada. E nesse filme, o garoto, nesse momento que ele estava fazendo a cirurgia, ele teve essa experiência quase morte, e ele chegou para a mãe dele e falou, mãe, eu tenho uma irmã. E a mãe dele, não, tem a tua irmã, tal. Não, uma outra irmã. E aí ele contou a história que a irmã, no outro plano, falou para ele. E ela perguntou, e qual o nome dela? Ela disse que não tem nome, porque a senhora não chegou a dar nome. Então, são experiências que a gente vai vivendo e aprendendo, e nós temos que respeitar, porque muitas das vezes, muitos sinais, como até essa história dessa senhora que você falou, já vem como sinais, e ela veio para provar. Flávio, ela rasgou minha calça, deixou minha bunda de fora. Sou babalaú, cara. Mas os espíritos fazem isso, vão fazer o quê? Pois é. Eles mostram que estão ali. Mas realmente. Vem cá, uma curiosidade. Quando tu foi lá salvar lá de Gasparzinho, salvar outra pessoa, tu tava lúcido, tu lembra ou só ele lembrou de você? Não. Quando eu eu deitei no sofá para ver televisão, apaguei, dormi. E tive um sonho. E passei 5 anos achando que aquilo foi um sonho. Simplesmente um sonho. Simplesmente um sonho. E quando eu fui para Caraguatatuba, eu cheguei numa igreja visitante lá. A gente foi tocar e cantar para uma cantora, fomos contratados na época. E o cara chegou e ficou olhando para mim, ele pediu para dar o testemunho na igreja e contou a história toda. E aí na hora eu fiquei assim, porra. Deve ter sido um pouco impactante isso como testemunho ainda, porque a igreja não acredita nesse tipo de fenômeno. Para eles tudo é demônio. Tem uma dificuldadezinha com esse tipo de fenômeno. Isso, e foi tão engraçado porque ele era menosprezado, porque ele contava essa história e todo mundo achava que era coisa da cabeça dele. Flávio, eu tenho uma certeza. Entendeu? A igreja geralmente nesse tipo de caso ou é um anjo ou um demônio, é Jesus Cristo. Pra anjo tu não dá, pra demônio pode até ser. Agora sou do bem, filho. Brincadeira. Mas assim, só para finalizar, as experiências quase-mortes têm essa ligação. Quando a gente reza o Juan Hermoso, né? Que já fala o Juan Hermoso, ao Oitanã, Oicucum, o nosso outro eu, ou como muitos falam, meu dobro, conforme cada um fala do jeito que entende. O que importa é que nós temos uma conexão espiritual, nós temos uma conexão, né, que nos liga ao outro plano. Então, pode sim, se tem de lá para cá, pode sim daqui para lá de alguma forma. De verdade. Tu sabe, agora um pequeno comentário, talvez já. Minha filha, ela teve grávida um tempo atrás e ela teve uma espécie de aborto espontâneo, Flavinho. E assim, a gente dentro da cultura africanista tem 9 oruns. Um deles chama-se Orun Afefe, que é um dos oruns que é ligado ao sistema de Intulá, que fala da reencarnação e coisas do gênero. E eu sei no dia que ela perdeu essa menina, essa criança, que provavelmente devia ser menina, que eu estava num lugar que parecia muito a Praça da Guilherme da Silveira, em Bangu, Flavinho. E tinham muitos prédios, muitas árvores, palmeiras altas, e um vendaval, cara. Inclusive, tem a ver com a Fefe, né?
A Fefe Vento. O Chavento. Tinha muito rodamuinho, cara. Subia uma poeira vermelha, eu tentava esconder aquela criança dentro de um dos prédios, eu via os prédios caindo, eu debruçava por cima dela, eu vou tentar te proteger. Só que eu acordei. E eu acordei e fiz até um comentário na época com a Shelly, falei assim, Shelly, olha, a Márcia tá perdendo esse filho, hein? E pela idade que ela tem, eu não sei nem se eu vou descer pra fazer, é bom não. Fiz esse comentário, realmente ela perdeu a criança, tá? Acredito eu, depois de um tempo de estudo, do que a gente está falando aqui hoje, as luzes do que nós estamos conversando, que isso pode ser realmente que eu estivesse ali num dos planos espirituais, como tem o Dimensão Oruns, se Deus quiser a gente vai para um bom. O Funfun acho que não dá pra gente não, porque a gente não é puro mais. Eu sou de Oxalá, sou Funfun. Não dá mais não. Mas que isso possa ter sido, inclusive, no Orum, que as pessoas conhecem como Orum Afefê, talvez por conta das características de vento e por um processo já de renascer, de reencarnação, e fatalmente ela acabou perdendo esse bebê, esse filho, né? Bom,